E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Começando aqui um Storm Relâmpago sendo gravado agora às 8h22 da manhã. O Storm Relâmpago daqui para frente vai começar a ser gravado uns 10 minutinhos antes do pregão abrir, sendo liberado para vocês às 8h40, 8h45. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aqui a gente vai começar de imediato olhando como encontra-se o mercado mundial. Então a gente coloca aqui. Temos o mercado mundial trabalhando basicamente no vermelho. Principais bolsas do mundo operam no vermelho nesse momento. Europa bastante vermelha, inclusive Itália, França, Alemanha quase menos 2%. A gente tem Hang Seng fechando em menos 1,88%, Nikkei também caindo. A gente tem futuros americanos com baixa, inclusive uma baixa bem importante aqui. Nasdaq 100 e outros. Nasdaq 100 não está aberto ainda. A gente tem neste momento as principais commodities ainda subindo. O Brent com $118, uma alta de 0,36. A gente olha aqui milho com mais 1,12. Principais commodities em alta. E a gente percebe aqui imediatamente como a gente vê o dólar se valorizando frente às principais moedas do mundo. Quando a gente olha aqui a parte de criptomoedas, onde é que estão as criptos aqui no site? As criptos não estão aqui. Vamos colocar aqui o Crypto Bubble. O Crypto Bubble nos ajuda rapidamente a ver como estão as criptomoedas. Essas são as principais criptomoedas na semana. Vamos colocar no dia. E aqui estão as criptos no dia, todas elas trabalhando no vermelho, exceto a Lunk, que está com 40%. Muito bem. Dito isso, então nós estamos dentro de um processo corretivo que a gente já esperava até para esse movimento atual. Aqui é o índice futuro. O índice futuro ontem nós falamos que estava extremamente sobrecomprado nos 120 minutos e que era necessário algum tipo de recuo, algum tipo de movimentação, realização que permitisse que o mercado se aproximasse das zonas de suporte observadas, para depois tentar formar um pivô de alta. E é uma tentativa de formação desse pivô de alta. Ou seja, agora o mercado toca a zona. Eu gostaria que tivesse equado até um pouquinho mais, tá? Eu gostaria que tivesse equado até 100,520 ontem e tocado aqui nessa região. Mas infelizmente não foi isso que rolou. A gente recuou somente até 101,600. Então se caísse mais 1000 pontos eu estava feliz, que seria até a abertura de 2 dias atrás. Infelizmente não rolou isso, a gente realmente só recuou até essa região, já apresentou um candle de reversão no gráfico de 120 minutos, que é o terceiro candle do dia de ontem, quarto candle do dia de ontem, é um preço de fechamento de inversão contra as médias, é bem verdade, mas se nós estamos acreditando que o mercado está tentando produzir algum tipo de fundo, é isso que a gente precisaria ver. A gente precisaria ver então o mercado agora parando o seu movimento de queda, e lentamente revertendo o estocástico lento de 120 para cima. E aí produzindo talvez até um pivô de alta no 12 minutos aqui seria perfeito. E daí para voltar a retestar essa região de topo, quiçá romper esse topo. Então o que eu gostaria que fosse feito neste momento dentro do próprio índice futuro e que seria um bom movimento? A gente sabe que a abertura desse candle aqui, que é um candle grande, ele é um imã de atração. Então o que eu gostaria? Eu gostaria que abríssemos num gap de baixa, que é o que provavelmente deve rolar com todos os mercados lá fora caindo. E depois, então a gente abre aqui assim. E depois de abrirmos num gap de baixa, isso aqui já seria o pivô se formando, ou seja, o mercado já estaria formando o pivô. O gap seria o pivô. E daí a gente romperia a massa do primeiro candle para cima. E nesse caso eu assumiria uma entrada. E essa entrada teria o seu stop abaixo dessa mínima. E o alvo seria buscar isso aqui. Sim, agressivo pra caramba. Mas aí se esse trade dá certo, é o único trade do dia. Vamos embora e aproveitamos daí a possibilidade de uma movimentação de reversão dentro do mercado para construir até um pivô mais longo. E poderia, se eu fosse bem agressivo, considerar o alvo principal de tudo aqui. Aí eu estou colocando um stop, cara, que vai ser stop de uns 400 pontos, vai tentar buscar um alvo de 1.800 pontos. E daí faz sentido. E é isso que um trader tem que buscar. Montar trades em pontos que suportes aparentemente estão se construindo. E que o stop é curto e o alvo acaba sendo longo. Então essa é a minha principal estratégia aqui
em termos de gráfico de 120 minutos, em termos de gráfico de 12 também. Procurar por essa sinalização. O que me desdiria que eu tô errado? O que diria que eu tô errado é se a gente perdesse esse fundo. Então, se a gente perder esse fundo aqui, aí eu vou esperar um recuo até esta região, mais uns 1000 pontos de queda. E aí eu vou esperar por um pivô de alta nessa região. Formando pivô de alta nessa região, beleza, tomo posições. Por outro lado, se a gente perder essa região, aí nós vamos voltar para cá. E se perder essa região, retomamos tendência de baixa. Não me parece ser um movimento mais provável. Para mim, o mercado está fazendo um fundo e nos meus cálculos de tempo, o fundo é hoje. Hoje. Eu falei no CTA da semana passada que para mim o mercado vai fazer fundo dia 29 de junho e eu continuo com essa interpretação. Naturalmente que a gente não deve operar interpretações, a gente deve operar o que o sinal vai nos dizer. E é por isso que eu estou esperando que apareça o sinal de reversão, o pivô de alta. Seria isso, isso e isso. Coisa que por enquanto ela não surgiu. Então por enquanto eu estou olhando. Eu até teria um sinal de venda que já foi sido acionado aqui, ó. Na verdade aqui foi acionado o sinal de venda. E acredito que tem muita gente vendida com seu stop acima dessa máxima para buscar o fundo prévio. E não estão errados. Estou operando a favor da tendência. Da tendência primária, secundária, terciária de baixa. Não está errado não. Por falar nisso, se nós perdermos a mínima deste candle, é uma venda para mim. A perda mínima desse candle, que seria a mínima de ontem, para mim estabelece o sinal de venda. O meu stop fica imediatamente acima desta máxima, porque o mercado não vai estar fazendo pivô, pelo contrário, ele vai estar acelerando para buscar aqui a região de o próximo suporte que encontra-se em 100 e 600 e talvez até mesmo fundo prévio. Então, resumidamente falando, abrimos nesta região aqui do meio, eu vou esperar que rompa a massa do primeiro candle para cima e vou tomar posição colocando stop abaixo da mínima para buscar o alvo aqui em cima. Abrimos acima dessa região, eu vou tomar posição na ruptura do primeiro candle para buscar esse alvo aqui, stop aqui embaixo, stop mais caro, tem que tomar uma posição menor. Abrimos abaixo dessa região ou perdemos essa região aqui, eu zero qualquer ponta comprado que eu tenho nesse mercado e vou trabalhar na ponta vendido até o fundo prévio. Então esses são os cenários para mim dentro do índice futuro. Vou botar aqui dólar, WDON22, o dólar está muitíssimo forte, está surpreendendo a força dele. Fez um trap de raposa ontem, o que significa que se romper a máxima de ontem, aciona um sinal de compra de swing trade para mim, e eu tenho que estar atento em relação a isso. É óbvio que aqui pode acontecer as seguintes perspectivas. Primeiro, pode romper essa região no primeiro candle do dia, primeiro candle fecha vermelho, e é o resto do dia em queda, e eu opero vendido num gap trap. E isso para voltar para dentro desse retângulo. Isso para mim seria absolutamente delicioso, considerando o estado sobrecomprado que o dólar encontra-se no diário. Então é uma alternativa, mas como a média móvel já se aproximou e já oferece algum suporte nessa região, começa a ficar mais provável que o dólar vá romper este retângulo que ele encontra-se. Eu sempre digo, quando o mercado toca uma resistência, o primeiro candle é um candle de reversão, quando toca na resistência. O segundo candle é um candle de indecisão, ele fica na indecisão se ele vai romper a resistência ou não. E o terceiro candle, se não rompeu a resistência ainda, mas está forçando ela, é o candle de continuação. Então, está ficando cada vez mais provável isso. Eu ainda assim preferiria, do ponto de vista para nós, até para a economia, para que a inflação desse uma recuada, que o dólar voltasse para cá. Seria muito bom para a inflação, seria muito bom para o país, seria muito bom para as pessoas, mas não é a gente quem decide isso. Quem decide isso é a taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira e a diferença entre as duas. Milho, CCMU22. O milho, depois de ter acionado meu stop aqui, ontem, eu fiquei esperando por um bom sinal de compra. O mercado até
quase assinalou um pivô. Eu cogitei comprar essa ruptura, mas não comprei, ainda bem, porque o milho voltou a cair depois. E agora confirma a perda do suporte do gráfico que estava sendo construído dentro desse retângulo. O milho está muito difícil de operar, e eu estou mais afastado dele. Este candle diário que se formou, com essa longa sombra superior, é um candle extremamente vendedor. A perda dessa mínima deve estabelecer um viés de venda dentro do milho para puxar pelo menos essa amplitude para baixo. O que eu posso pensar em fazer aqui? O que eu posso pensar em fazer aqui basicamente eu vou esperar que forme um candle branco e depois perder esse candle branco. Uma barra branca ignorada no Eden dos traders aqui para mim seria um sinal de venda dentro do milho, com stop relativamente curto, para buscar toda essa amplitude desse retângulo para baixo. E daí eu vou ficar bem feliz se rolar esse trade, já que por enquanto o milho não está indo para a movimentação de alta esperada. É possível que seja uma cunha descendente aí se formando no milho, Stormer? Sim, é possível. A gente tem que estar atento a essa possibilidade. A gente tem milho trabalhando aqui, ó, com esses fundos nessa situação e com estes topos nessa situação, e isso aparentemente construiria um sinal de cunha descendente. Mas para operá-lo, uma cunha descendente, eu esperaria romper, pullback e fazer isso. Coisa que por enquanto estamos longe de produzir. Petro, no gráfico diário, manteve um gap de alta ontem, mas com pressão vendedora. Se a gente romper essa máxima aqui, cara, aciona stop de todos vendidos e aí empurra Petro rapidamente para cima. Então aqui eu vou ficar muito atento à ruptura da máxima de ontem com um ponto muito bom de entrada na ponta compradora. No gráfico de 12 minutos, eu gostaria que acontecesse a ruptura dessa região aqui, já seria o suficiente para eu cogitar uma entrada ou na trava de alta ou mesmo uma borboleta. Essa borboleta teria o miolo lá em 30,60. Mas por enquanto eu não vejo aqui uma operação, já que o mercado é reabrir em baixa e talvez não consiga fazer a movimentação esperada. Vale 3. Segue essa movimentação atual também com um gap de alta, ontem formando uma barra vermelha. Essa barra vermelha ela ainda está com o estocástico agudamente virado para cima, o que permite pressão compradora, e o alvo de Vale, no meu entendimento, segue sendo 83,57. Vamos falar um pouquinho de criptomoedas rapidamente, antes que eu tenha que fechar minhas posições aqui com vocês. Foi solicitado que todo vídeo meu fosse gravado e não ao vivo, infelizmente. Eu prefiro vídeos ao vivo, mas o que eu posso fazer? BTC contra dólar, BUSD, a gente está vendo um forte movimento de recuo? Não, a gente está vendo um recuo. Fizemos o duplo topo. Esse duplo topo aqui produzido constrói agora um retângulo. Estamos trabalhando dentro desse retângulo. Tem comprador defendendo a casa de 19.600 dólares. Tem vendedor defendendo a casa de 21.717 dólares. Então, um trader aqui poderia ficar operando qualquer um, dois trades de compra que apareça aqui para buscar essa região e vendendo os 1, 2, 3 de venda que aparece ali para buscar essa região e ficar trabalhando nesse zigue-zague. É uma alternativa plausível e possível. Com esse livro estocástico sobre o vendido que está aqui, já começa a fazer sentido procurar por 1, 2, 3 de compra, ou eventualmente um cara mais agressivo até já toma posições aqui com stop nesse nível. Digamos que o cara fosse fazer o seguinte, ó. Se o cara fosse colocar aqui 0,33 BTCs. Ele colocando 0,33 BTCs, ele poderia estar entrando, na verdade tem que ser menos, 0,2 BTCs. Ele pode entrar aqui, o stop ficar abaixo do último fundo, que está em 19.570, um risco de 100 doletas para buscar um alvo de... Eu poderia botar o alvo lá em 21.530, então fica um alvo bem legal de quase os 300 dólares, operando de uma maneira bem sossegada, sem um risco muito exagerado aqui, tomando medidas cautelares, como se diz.
ETH, esse sim, faz um movimento de recuo. Ele está um pouco mais fraco do que o próprio BTC. Ele estava construindo um padrão que não é bom, uma cunha ascendente. Rompeu a cunha ascendente, faz o pullback e agora acelera. Próximo suporte do BTC está bem longe ainda, o do ETH. O ETH tem suporte agora só em $1.000, 1.050. E por enquanto o ETH trabalha nessa zona em tendência de baixa. Teria gerado a possível venda aqui, pelo estocástico, e uma outra venda aqui, pelo estocástico. Muito bem. Dito isso, sobrevamos os principais ativos. Fechando o Stoiber Relâmpago, um forte abraço para vocês. Tudo de bom. Que vocês tenham um ótimo dia de trades. Já deixo o convite para o Café Trigo e Ações, que vai ser aberto na quinta-feira para eu conversar com um aluno, amigo meu, o Luiz. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tudo de bom.